Graça e paz, irmãos. Eita, com a mente. Estão dormindo, irmãos? Vamos lá, graça e paz, irmãos. Agora acordou um pouquinho mais, hein? Irmãos, gostaria que nesse momento, nessa parte da manhã, que nós possamos estar adorando o nosso Deus, porque Ele te permitiu estar aqui hoje, me permitiu estar aqui hoje. Ele é quem nos dá o ar que respiramos, nos dá o dom da vida, e que muitas vezes a gente não engrandece e exalta o nome dele como se deveria, e até mesmo, por mais que a gente tente, não seja suficiente, mas que possamos adorar o nome desse Deus. Amém? Os irmãos podem se colocar de pé?
grande, poderoso e santo louvado seja santo nome. Que possamos cada vez mais ter mais, Senhor, buscar mais a presença dele e lembrarmos diariamente de que, se estamos vivendo, foi Ele que deu essa oportunidade de estarmos aqui hoje. Se estamos aqui, é por conta dele e por Ele. E que o nome dele seja glorificado e adorado em nossas vidas e através de nós. Amém? Pelo poder da cruz, e hoje livre sou.
Deixa eu passar um momento de oferta agora. Estamos consultando. Hoje eu quero compartilhar 2 textos com os irmãos. Um texto está em Êxodo 25. Êxodo 25, verso 2. Êxodo 25, no verso 2. E aí você também já pode ir abrindo Atos no capítulo 20, verso 35. Êxodo 25, 32 e Atos, capítulo 20, verso 35. Êxodo diz o seguinte: façam-me uma oferta. Aceitareis essa oferenda de todo homem que fizer de bom coração. Isso aqui nos ensina que a oferta precisa ser com um coração agradecido, com um bom coração, com alegria, com disposição, sem peso. Nós precisamos ter essa disposição de coração, né? O Senhor dá a orientação: olha, eu quero que me tragam uma oferta, façam-me uma oferta. E eu vou aceitar as ofertas que forem feitas de todo ser humano, de todo homem, né? Todo homem ou mulher que fizer de bom coração, com disposição, com alegria. E lá em Atos, no capítulo 20, verso 35, Lucas escreve: fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando das palavras do Senhor Jesus: a bênção maior em dar do que em receber. Então, se eu juntar as 2 passagens, o Senhor ele pede que nós façamos uma oferta. E Ele aceita aquela oferta que é feita com um bom coração, com alegria. E Ele destaca ainda que nós precisamos ser exemplos de como o nosso trabalho árduo nós podemos ajudar os necessitados. Por quê? Pelas palavras do próprio Mestre, a maior bênção, né? Em dar do que em receber. Porque aquele que dá, ele já recebeu. Essa é a grande questão. Quando nós ofertamos, quando nós dizimamos, nós podemos fazer isso porque nós já fomos abençoados. Nós não fazemos para ser abençoados. Eu vou ofertar, eu vou dizimar para Deus me abençoar. Não, nós fazemos porque nós já somos abençoados. E quando a gente reconhece, o Senhor já me abençoou, eu posso, né? Não é que eu devo, eu não tenho a obrigação, eu não devo dar dízimo e oferta, mas eu posso. Por quê? Porque o Senhor já me abençoou. E pelo fato de eu ser abençoado por um Deus que é generoso, eu também posso agir com generosidade para com os próximos. Então, nessa hora eu convido aos irmãos, aqueles que trouxeram seus dízimos e ofertas, a se colocar de pé, para orarmos juntos, agradecendo ao Senhor. E se você não trouxe, eu quero orar também por você, para que Deus te abençoe. Talvez você não trouxe porque não tem emprego, ou não tem uma disposição talvez de coração, né? Porque infelizmente isso ainda acontece no meio do povo, né? Tem corações que ainda resistem a essa generosidade de Deus. Deus nos abençoa e é generoso, bondoso conosco, mas nós retemos a bênção que o Senhor nos dá e não compartilhamos com os nossos irmãos. Senhor, graças nós te damos pelos dízimos, pelas ofertas, pelas contribuições que os teus filhos trouxeram, Deus. Nós agradecemos porque o Senhor tem sido bom e fiel conosco, tem abençoado a vida financeira dos teus filhos para que eles sejam instrumentos nas mãos poderosas do Senhor para abençoar o reino, Senhor. Com aquilo que é o suor, o trabalho árduo das suas mãos, eles vêm de coração agradecido ao Senhor por poder retribuir as bênçãos que o Senhor já tem derramado sobre a vida deles. Nós te agradecemos, Senhor, por aqueles que vão contribuir, por aqueles que também não vão, que o Senhor trate, né? Se for uma questão financeira, por questões de trabalho, que o Senhor abençoe, Senhor, a vida desses queridos.
Se porventura for uma dureza de coração, que o Teu Espírito Santo trate com cada um de acordo com a necessidade que existe no coração de cada um, Pai. Mas que, independente de qual a situação, ó Deus, de cada um, que todos sejam abençoados pelo Senhor. Que as bênçãos e a mão poderosa do Senhor sejam sobre todos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você que trouxe a sua contribuição, pode trazer e depositar aqui no gasofilácio, enquanto os irmãos nos conduzem mais um louvor. Oração nossa de entrega, entregando tudo aquilo que você tem no seu coração de anseio, de preocupação.
Irmãos, como nós cantamos, nosso Deus é majestoso e majestoso, poderoso, e que nós possamos realmente entregar tudo a Ele, é onde a gente começa a entender que precisamos muito mais do Senhor em nós do que nós. Porque quando nós temos Cristo em nós temos atitudes mudadas, formas de falar, forma de agir. As pessoas olham e falam: nossa, você está diferente. E é o agir do Senhor em nós. Mas isso tudo se dá por busca, por entregar as coisas na mão de Deus e buscar Ele cada vez mais, para que tenhamos mais dele em nós e menos de Deus. E cada uma dessas canções que a gente cantou hoje possam ser uma oração no nosso coração. Uma oração de agradecimento a Deus por Ele ser majestoso, poderoso. Uma oração de entrega do nosso coração. E uma oração de que possamos ter mais de Deus em nós. Amém?
Pai, que possamos ter cada vez mais de você em nós e que possamos ter menos de nós, Deus. Que o Senhor, Pai, possa trabalhar em nossas vidas, para trabalhar em nossos corações. Que o Senhor continue a falar, Pai, no coração de cada um aqui, que possamos estar com o coração aberto para escutar a Tua palavra, receber e ser transformados por ela, Pai, cada vez mais. Santo, santo é o Teu nome, Pai. Louvado esteja. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar os amados e queridos irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus. Mateus capítulo 9. Mateus 9, a partir do verso 35. Mateus 9, a partir do verso 35. Mateus está ficando fácil de achar, né? A gente está com Mateus toda quinta-feira aqui, trabalhando a questão do Sermão do Monte. Então os irmãos, a Bíblia dos irmãos já está até viciada. Você joga, você põe ela assim, ela já abre Mateus, né? Amém. Mateus 9, a partir do 35. Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Esse é o nosso texto de reflexão para essa manhã. É um texto que, quando nós observamos, o contexto geral, esse é o resumo do Sermão do Monte. É o resumo do ministério de Jesus. E também já é a preparação para aquilo que nós conhecemos como o Sermão da Missão, que é o capítulo 10. Então, ele faz um resumo, esse texto é o resumo, o encerramento do que nós conhecemos como o Sermão do Monte, que começa lá no capítulo 5 e vem até o capítulo 9, e já é a preparação. Bem, aqui nós encerramos com o resumo do capítulo do Sermão do Monte e vamos começar a falar sobre o Sermão da Missão. E é interessante falar de missão, porque quando nós pensamos em missão, Deus tem uma missão, Jesus tem uma missão e a igreja também tem uma missão. A igreja é chamada para uma missão extremamente importante e especial. E quando nós observamos esse texto ele vem falar para nós exatamente sobre o que estava acontecendo lá em Ezequiel, no capítulo 34, do verso 5 e 6. Ele vai trazer essa visão para nós. Ou seja, não era a primeira vez que isso estava acontecendo. Quando lemos Ezequiel 34, versos 5 e 6, o profeta diz: olha, por não terem pastor, minhas ovelhas se espalharam e se tornaram presa fácil para qualquer animal selvagem. Andam sem rumo pelos montes e pelas colinas, por toda a face da terra, mas ninguém saiu para procurá-las. Esse é o estado em que as pessoas estavam, e lá atrás já havia acontecido isso. A situação do povo lá atrás era igual. O povo estava espalhado, estava frágil, estava perdido, e ninguém ia procurar essas pessoas, ninguém estava preocupado com elas, ninguém dava importância para essas pessoas. O desejo dos líderes da época era de tirar a lã da ovelha. Da mesma forma que no contexto aqui de Jesus, o desejo era o quê? Explorar o povo apenas. Ninguém estava preocupado com a questão do povo. E aí eu fiquei pensando no seguinte, Tem um livro do Dostoiévski que ele vai falar que Jesus não é nada real, mas é uma conjectura, um pensamento. Imaginemos que Jesus voltasse ao mundo agora, no século 21. Ele não veio ainda para estabelecer o reino plenamente,
E aí tem outros pensamentos. Por exemplo, nós podemos pensar que, digamos que Jesus venha estabelecer o cristianismo novamente no século 21. Ele não veio para completar o reino, ele veio só para reforçar o cristianismo. E aí ele precisa escolher mais 12 apóstolos. Imaginou? Jesus volta, ele não vai vir rasgando o céu nem nada como a Bíblia diz. É uma imaginação apenas. De que Jesus ele vem para escolher mais 12 pessoas, para renovar um cristianismo, para dar fortalecimento ao cristianismo. E aí ele precisa escolher mais 12 apóstolos. Será que nós estaríamos entre os 12? Porque aí a gente pensa assim, né? Alguns de repente podem pensar, Jesus, se ele for escolher 12 apóstolos, ele vai procurar nos seminários, ele vai procurar nas faculdades, pessoas cultas, letradas, pessoas extremamente, mestres e doutores, Outros já vão pensar, não, mas ele vai procurar nos lugares simples, nas pequenas igrejas, nas pessoas simples, Mas uma coisa que eu fiquei pensando, e tem até tem uma série chamada Messias, que é uma conjectura também, é um pensamento de que faz de conta que Jesus voltou, século 21. O que Jesus teria que enfrentar no século 21? Porque no tempo dele ele enfrentou algumas questões, a questão contra os romanos, os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes. Ele teve uma grande multidão de pessoas que seguia ele, mas teve também muitas dificuldades no que diz respeito à implantação do reino. E se ele voltasse hoje? Aí eu fiquei pensando, eu vi essa série aí do Messias, e aí observando ali, aí a gente pensa, Jesus, se ele volta hoje, ele iria ser perseguido pelos evangélicos, pelos católicos, pelo Estado Islâmico, ia ser julgado por todos. Se bobear, ele ia ter que passar, ele ia despertar a hostilidade dos governantes, tanto dos governantes políticos quanto dos religiosos. Se bobear, Jesus teria que passar por aqueles interrogatórios, não sei se vocês assistem esses filmes de espionagem, você está dizendo que é o Messias? Aí o cara, imagina Jesus sendo interrogado pelo FBI, pela CIA, pelo Mossad, que é o pessoal lá do exército de Israel, pelo BOP, Jesus ia ter que passar pelo BOP, cara. Por quê? Porque Jesus vai incomodar muita gente. Jesus ia ser disciplinado na igreja. Talvez Jesus nem entraria na igreja, porque Jesus teria uma mensagem muito diferente do que existe em muitas igrejas. E assim como ele arrumou problema na sinagoga do templo, ele ia arrumar problema em um monte de igreja hoje. Você é o quê? Jesus? Não, peraí, isso não é Jesus. E aí a gente ia começar a querer contestar Jesus na palavra dele. Tem um outro filme chamado Os Dois Papas, que é uma conversa entre o Ratzinger, aquele que morreu, o Papa anterior, e o Papa atual, Francisco, Só uma conversa entre os dois. Aí o Ratzinger vai defender a instituição religiosa, achando que o Papa Francisco vai destruir a instituição com a forma dele pregar e conduzir as coisas. E o Papa Francisco vai defender a posição de Jesus, a posição de pastorear as pessoas, o que não vai muito de acordo com o que a instituição diz. Então é uma conversa interessante entre eles. Mas são todas questões que trazem à nossa mente, ao nosso coração, a missão. Essa missão de Jesus. Tanto Jesus vindo no século 21 para estabelecer
mais 12 apóstolos e colocar diante de nós um fortalecimento do cristianismo, e aí tendo que passar por julgamentos e condenações, e se ele entra num lugar errado então, né? Você já viu. Entrar lá no Rio de Janeiro principalmente, se entrar num lugar errado é bala que come. Aí, e os milagres então? Você já imaginou Jesus fazendo milagre hoje? Tinha que ser muito melhor do que os da época, né? Porque esse negócio de transformar água em vinho, isso aí o pessoal vai falar, isso aí é ilusionismo, isso aí dá para fazer. Ah, vamos fazer o aleijado levantar. Tem umas igrejas aí que diz que faz também. Então, você imagina que assim, quando você pega o Jesus que nós vemos nas Escrituras e trazemos ele para o contexto atual, muita coisa das Escrituras foram deturpadas na prática de vida religiosa atual, ao ponto de colocar em dúvida os milagres de Jesus, a forma como Jesus pregava, o que Jesus fazia. Então Jesus tinha que fazer milagres muito maiores, tipo como eles fez na época lá, e o pessoal ainda ficava assim, nós queremos um sinal aí. Ele falou, caramba, eu já fiz um monte de milagre aqui, vocês ainda querem sinais? Vocês não vão ter mais sinal a não ser o sinal de Jonas, ponto. Para nós talvez, vocês não vão ter sinal a não ser o sinal do que eu já dei lá atrás, para os apóstolos. Se vocês creem, amém, se não creem também, problema de vocês. De repente Jesus chega e fala, é isso. E aí eu tenho que escolher mais 12 apóstolos. E aí eu fico pensando, será que nós estaríamos dentre esses 12? E aí pensando na missão. Jesus, quando ele faz esse resumo da missão, ele resume o Sermão do Monte e esse ministério dele estabelecido em 3 coisas importantes, né? Para não repetir tudo que ele falou do capítulo 9 do capítulo 5 até o 9, ele faz um resumo de 3 coisas importantes que preenchem o seu ministério. Primeira coisa é o ensino, né? Diz que ia por ali ensinando as pessoas. O texto, no verso 35, ele fala que o Senhor ele resumiu em 3 coisas: o ensino, a pregação e a cura. O ministério de Jesus se resumia basicamente nesses 3 pontos: ensinar, pregar e curar. Quando a gente olha a questão do ensino, Jesus não era como a maioria dos professores, dos mestres e doutores dos dias atuais e nem dos tempos dele. Jesus não tinha um dia e hora marcada numa sala de aula para poder ensinar alguma coisa. Olha, tal dia, em determinado horário, das 9 às 10 da manhã, nós vamos ter aula disso, das 10 às 11, aula daquilo. Aí temos um intervalo de 15, 20 minutos, depois nós retornamos. Não, Jesus não era preso à questão do horário, nem do dia e nem do local. Jesus era um professor fora da curva. Por quê? Quando nós olhamos a formação, né, das cidades da época, só na Galileia você tinha 204 cidades, com mais ou menos 15 mil pessoas. Isso dizendo só Galileia. Fora o pessoal que vinha de outras regiões, né, que vinham para visitar, que vinham para as festas, e o número aumentava. Então, onde era a sala de Jesus, a sala de aula? Era o mundo. A sala de aula de Jesus era o mundo. Eram ruas, eram vielas, eram becos, eram praças públicas, eram sinagogas. Quando que Jesus ensinava? Em todos os dias, a todo momento Jesus estava ensinando. Por onde ele passava era uma oportunidade de ensinar. E principalmente havia uns sábados onde os religiosos se reuniam nas sinagogas. Era mais uma oportunidade, não importa que Jesus pensava diferente dos religiosos, fariseus, saduceus da época. Jesus também ensinava ali. E Jesus ele não tinha essa questão, olha, deu horário, acabou a aula. Não. Tinha um ensino a ser passado, e esse ensino era passado. Não importa se vai levar 1 hora, 2, 3 horas, não importa se vai levar um dia inteiro ou se vão ser apenas 5 ou 10 minutos, se vão ser 2 ou 3 palavras, mas eram ensinos vindos de Jesus.
A outra questão que também fazia parte do ministério, nós vemos, é a questão da pregação. É interessante como Jesus ele não perdia muito tempo com religiosos, com fariseus, saduceus. Não, porque esse pessoal queria ficar discutindo, coisas supérfluas, gerando conflitos, discussões. E Jesus estava muito mais interessado em pessoas que tinham desejo de ter uma vida transformada. Pessoas que tinham desejo de ter o coração quebrantado. Pessoas que desejavam ser acolhidas, que desejavam sentir-se amadas e saber que por meio das boas novas do reino, porque a notícia não era de qualquer lugar, mas eram as boas novas do reino de Deus. Lembra do que é o reino? O que é o reino? O reino de Deus é uma vida de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. E era isso que Jesus pregava. O conteúdo da ministração, da pregação de Jesus eram as boas novas do reino de Deus. De que Jesus veio para estabelecer uma vida de paz, de justiça e de alegria, que só são possíveis por meio do Espírito Santo. E isso é importante, porque o fato de Jesus estabelecer não quer dizer que já estava completo. Era o estabelecimento, e isso vai se desenvolvendo para que isso chegue um momento em que seja completo. E isso é importante. A pregação de Jesus era o conteúdo das boas novas do reino. Por quê? Porque na época nós não tínhamos justiça, era um lugar de injustiça, de violência e de sofrimento. E as boas novas do reino, olha, Deus está estabelecendo um novo reino. E nesse novo reino vai ter alegria, por quê? Porque vai ter justiça e a partir da justiça nós vamos ter paz. Paz entre Deus e os homens e paz entre os homens. Esse é o reino de Deus que Jesus vem para estabelecer. E Jesus vem, quando ele começa a ministrar como um arauto de Deus, o arauto é aquele que traz a mensagem do rei. Em Marcos 1,38, Jesus diz que ele veio para isso, para anunciar as boas novas do reino de Deus. O Pai envia o Filho como um arauto, como o mensageiro, e o conteúdo da mensagem são as boas novas do reino de Deus. O mensageiro é também a própria mensagem que é Jesus, aquele que vai nos mostrar o que é o reino. E à medida que Jesus ensina e anuncia, pregando as boas novas do reino de Deus, isso é acompanhado de milagres e maravilhas por meio das curas. Jesus curava não apenas as doenças que afetam o corpo, mas também as enfermidades que assolam a nossa alma. Jesus, ele trabalhava num contexto geral. Por intermédio das mãos de Jesus, ou da sua própria palavra, ou da sua presença, os cegos passavam a ver, os surdos passavam a ouvir, os mudos passavam a falar, os aleijados começavam a andar, os leprosos eram purificados com o toque de Jesus, os endemoniados eram libertos a partir da palavra de Jesus, os aflitos eram consolados. Jesus transforma palavras de verdade em ações de amor. É isso que o Senhor ensina para mim e para você como missão. E aí, o que a gente precisa aprender com essas três questões importantes que Jesus separa? Ensino, pregação e cura. Primeiro, para ensinar, nós precisamos aprender. Eu não tenho como ensinar aquilo que eu não aprendi. E cada momento que nós temos de comunhão, seja no culto, seja nas orações, seja no estudo bíblico, seja uma preparação, seja uma visita, cada encontro desse é uma oportunidade para a gente aprender de Jesus, aprender da palavra. Nós somos confrontados com o que nós achamos que é verdade, com a verdadeira verdade de Cristo. Tem o jeito como eu vivo a minha vida até hoje, até eu ser confrontado com a palavra que me diz, olha,
você viveu assim, achando que estava certo, mas o certo é desse jeito. E aí eu tenho que decidir, bem, ou eu mudo a minha forma de viver para viver conforme a palavra me orienta, ou eu vou continuar vivendo no erro, na falha, no engano. Então, quando nós pensamos na questão do ensino, nós precisamos nos preparar para isso, para poder aprender, e à medida que eu vou aprendendo, a melhor forma de entender se eu aprendi ou não alguma coisa é ensinar alguém. Ah, fulano, eu vim para o estudo bíblico e eu aprendi isso, isso e isso. Agora eu tenho que ensinar alguém aquilo que eu aprendi. Aí eu vou entender se eu realmente aprendi ou não. Porque na hora que eu vou ensinar, dúvidas surgem. Talvez as dúvidas que eu tinha e não perguntei quando estavam me ensinando, alguém vai perguntar para você quando você estiver ensinando. E aí você fala, eu também tinha essa dúvida, mas eu não perguntei, fiquei com vergonha. Aí você vai ter que perder a vergonha para ir perguntar. Ou então você vai dar uma informação errada, que não é bom. Nem para você e nem para a pessoa que vai ouvir. Então, nesses momentos que a gente tem de estudo, são os momentos importantes que você tem para aprender e perguntar. Ah, mas minha pergunta é boba. Não importa, não tem pergunta boba. A pergunta pior que tem é aquela que não é feita, porque ela continua trazendo dúvida ao nosso coração. Quando nós pensamos, o que a gente aprende com a questão da pregação? Dessa questão de expandir o reino. O Senhor, Ele nos ensina de que a nossa vida, ela tem que ser um exemplo de perseverança, fé e esperança para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Constante, permanecer em Jesus, para que Jesus permaneça em nós. E a pregação, irmãos, aí você vai, pastor, mas eu tenho vergonha de falar em público. Você prega com palavras numa conversa. Você prega sem palavras com as suas atitudes, com a sua vida, onde as pessoas podem ver Jesus crescendo em você, onde você diminui, como nós cantamos aqui, que eu diminua para que Ele cresça, que é também a fala de João Batista. Eu preciso diminuir para que o Senhor cresça na minha vida. A pregação da palavra, irmãos, muitas vezes acontece sem palavra nenhuma, apenas pela ação do Espírito Santo dentro de nós, com um gesto de educação, de carinho, de amor que você faz por alguém, sem esperar nada em troca, o compartilhar de algo com alguém. São formas de você pregar a palavra sem usar a palavra. Porque Deus, quando Deus começa a agir em nós por meio do Espírito Santo, a nossa vida se torna um testemunho vivo. E nós anunciamos e pregamos o Evangelho, mesmo sem falar nada, porque ele irradia de nós. E a questão da cura. Essa é uma questão muito importante. Extremamente importante é a questão do ministério de cura. Porque assim como o Tiago fala para nós lá no capítulo 5, de que nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados, ele já nos ensina que nós estamos doentes. Nós já nascemos doentes com uma doença chamada pecado. E à medida que nós confessamos o pecado um ao outro e oramos uns pelos outros, nós vamos sendo curados. Porque o pecado dentro de nós é algo que é como se você comesse algo podre. Um exemplo bem besta, mas você comeu lá algo podre. Está lá no seu estômago. Vai fazer bem isso? Não vai fazer bem. Você tem que pôr isso para fora. O pecado, ele já nasce com a gente. E ele vai se desenvolvendo dia após dia. E vai nos deixando doentes. Vai adoecendo o nosso casamento, a nossa relação com os nossos filhos, a nossa relação com os nossos amigos, a nossa relação com Deus e com o corpo de Cristo, que é a igreja. E se a gente não colocar isso para fora, a gente vai continuar vivendo uma vida doente, de amarguras, de mágoas, de rancores. E como é que eu posso ensinar e pregar para alguém se eu estou doente? E eu não quero saber da cura, porque eu não quero confessar pecados, eu não quero, Não dá.
À medida que eu vou colocando para fora aquilo que está me fazendo mal aqui dentro, eu vou sendo curado pela ação do Espírito Santo. E aí eu vou sendo capacitado por esse mesmo Espírito a aprender do reino, para ensinar do reino, para pegar as boas novas do reino, e isso vai trazer a mesma cura que trouxe para mim, vai te levar para o outro. Então, se eu penso na questão da cura, eu preciso olhar para mim. Eu preciso ser curado por essa palavra, eu preciso ser curado por esse Espírito, para que eu possa ser um instrumento de Deus para também curar o outro. O problema é que muitas vezes nós não somos curados, e aí nos convencemos de que fomos curados. Porque tem a conversão e tem aquele que é convertido e aquele que é convencido. Se eu estou apenas convencido de uma cura que não aconteceu, dificilmente eu vou conseguir passar para outra pessoa uma cura que eu não tenho e que eu não experimentei. Você pode dar algo que você não tem para outra pessoa? Essa é a minha questão. É a grande questão. Como é que eu posso dar ao outro aquilo que eu não tenho para mim? É a mesma coisa. Como é que eu posso ensinar alguém se eu não aprendi? Como é que a minha vida pode ser um exemplo de pregação do reino se eu de repente ainda não recebi esse reino? Se eu não compreendi o que é o reino? Como é que eu posso estender a cura para alguém se eu não tenho nem para mim? Essa é a grande questão. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. E se eu não tenho, eu preciso buscar na missão para poder ter para mim. E à medida que eu tenho para mim, eu posso compartilhar com o outro. Mas essa seria a missão de Jesus, né? A missão sendo resumida no ensino, pregação e cura. E quem era o alvo da missão? Verso 36, né? Ele diz que ele via as multidões e tinha compaixão, pois estavam confusas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Estes eram os alvos da missão. Ensinar, era pregar o reino e era curar. E quem eram os alvos da missão? Eram essas pessoas. E só foi possível o ministério de Jesus acontecer porque Jesus via as pessoas. Jesus não estava com os olhos e nem com os ouvidos fechados para ninguém, mas ele via o sofrimento, a dor, a mágoa, o desespero, a amargura de cada uma dessas pessoas. Ele ouvia os seus clamores, ele ouvia as suas reclamações, os seus sofrimentos, as suas angústias. Jesus amava as pessoas, Jesus se importava com elas. Jesus te ama, Jesus se importa com você. Ele ouve o seu desespero, ele ouve a sua dor, ele vê a amargura muitas vezes do seu coração, ele vê muitas vezes que você se recusa a fazer algumas coisas que ele te chama para a missão para fazer. Jesus, ele não está com os olhos fechados e à medida que ele via as pessoas nas suas dores, nas suas misérias, isso tocava no interior de Jesus. A palavra que é traduzida como compaixão, aqui a raiz dela é entranhas no grego. A dor, o sofrimento, a angústia, o desespero das pessoas que Jesus ia vendo, aquilo doía nas entranhas de Jesus. Você já sentiu uma dor que dói lá nas entranhas? Se não sentiu, você não sabe o que é isso. É uma dor que parece que mexe em todo de você. Dói nessa parte do estômago, na boca do estômago, parece que afeta a coluna, mexe com tudo da gente. É como se o próprio Jesus estivesse pegando a dor daquelas pessoas. Como é que é essa dor? Pega aí, deixa eu sentir. E trouxesse elas e sentisse. Sabe aquela dor de estômago que você tem, que é absurdamente, né, que você chega em verga de tanta dor? É só o começo dessa dor que Jesus coloca aqui, traduzido para nós como compaixão. É algo que dói em Jesus, ver a forma como essas pessoas estavam, que é o texto que nós vemos lá de Ezequiel, no capítulo 34, no verso 5 e 6.
O desespero das pessoas, elas estavam perdidas, desesperadas, estavam sem esperança alguma. Eram como ovelhas que não têm pastor. Foi a forma como Jesus descreveu aqui. E a forma como foi descrito também lá em Ezequiel. Uma ovelha sem pastor, irmãos, ela se torna frágil, indefesa, perdida, porque ela não tem rumo, inquieta, sem proteção e sem provisão, porque ela não sabe onde encontrar comida. Esses eram os alvos de Jesus. Jesus não perdia tempo com um religioso que acha que é justo, que acha que sabe de todas as coisas. Não, Jesus estava olhando essas pessoas que ansiavam pela vinda desse reino. Mas como toda missão tem um alvo, toda missão também passa por problemas. E o verso 37, Jesus nos diz qual é o problema da missão, né? No verso 37 ele vai contar para a gente qual que é o problema da missão. Disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus nos alerta que existe um problema na missão. E o problema na missão são os trabalhadores da missão. A missão, ela tem um objetivo e ela tem um alvo, mas ela tem problema. E o problema da missão são os trabalhadores que não querem trabalhar. E aí é onde mora o grande problema da missão, né? Imagina que você tem um campo enorme, mas você tem meia dúzia de pessoas que estão dispostas a fazer a ceifa daquele trigo do campo. Vai demorar muito. Por quê? Porque essa meia dúzia vai se cansar também. Essa meia dúzia vai ser vista por outros como, se acham os melhores. Acham que são especiais. Não, mas são trabalhadores que foram chamados para uma missão e estão na missão. Quando nós olhamos os campos missionários, irmãos, o número de missionários é muito pouco diante do mundo inteiro que tem para ser evangelizado, discipulado. Tem muitas e muitas tribos, regiões, lugares em que eles não têm nenhum versículo das Escrituras traduzido para a língua deles. Ontem mesmo eu estava lendo uma reportagem de uma tribo, acho que é Mohawk, fica no Canadá. Um dos índios, uma vez um missionário foi, pregou a palavra e começou a ensinar como é que eles faziam a tradução. E um homem se voluntariou para fazer a tradução das Escrituras para a língua Mohawk. Ele levou 17 anos para conseguir fazer a tradução, irmãos. Por quê? Porque ele estava sozinho. E ele já era um senhor de 60 anos, quando ele ouviu a palavra pela primeira vez. Hoje ele tem 80 anos mais ou menos. Então ele levou mais ou menos aí uns 3 anos para tentar entender como é que fazia essa tradução. E os outros 17 anos ele levou traduzindo as Escrituras para a língua deles, para que outras pessoas pudessem ter o privilégio de ler a palavra na sua própria língua. Graças a Deus por esse homem, graças a Deus por aquele missionário que foi àquele lugar. Mas isso não exime a nossa responsabilidade de olhar para o mundo em que nós vivemos e entender que nós somos chamados, todo aquele que é salvo é chamado para ser um missionário, um ceifeiro nessa ceifa que é tão grande. Nós gostamos de vir à igreja, nós gostamos de ouvir a palavra, mas o nosso chamado principal é para ir e pregar essa palavra, ensinar, anunciar a palavra do reino, ensinando as pessoas a guardar esta palavra nos seus corações,
curando, libertando. Nosso chamado como igreja é esse. E nós não podemos fechar os olhos para essas coisas. Por quê? E por que tem poucos trabalhadores se o mundo inteiro está aí disposto a querer aprender? Porque infelizmente nós estamos muitas vezes mais preocupados em ter, em conquistar e possuir ou controlar coisas, pessoas ou situações, do que realmente cumprir a missão para a qual o Senhor nos chamou. E quando nós nos preocupamos mais com as nossas coisas, com a nossa missão, né? E aí eu ponho entre aspas a nossa missão, porque nós criamos uma missão de ter coisas, de possuir, de alcançar lugares de destaque, de acumular bens materiais, isso e aquilo, a gente esquece, a gente perde de vista o motivo para o qual o Senhor nos chamou. E eu não estou dizendo aqui que você não tem o direito de querer ter uma casa melhor, de querer ter um trabalho melhor, um carro melhor, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quando isso se torna o objetivo principal da sua vida, você perdeu de vista a missão de Deus. E aí você está vivendo a missão que você colocou para você. Deus não te chamou para fincar raízes neste mundo. Deus não te chamou para acumular bens materiais. Deus não te chamou para ler 1 milhão de livros. Quando o Senhor Jesus voltar para estabelecer o reino plenamente aqui nessa terra, Ele não vai querer saber quantos títulos você tem, quantas casas ou carros você tem. Ele vai querer saber quantas pessoas você tocou com a sua vida. Para quantas pessoas você ensinou o Evangelho? Quantas pessoas você discipulou? Para quantas pessoas você pregou o Evangelho do Reino de Deus, de justiça, de paz e de alegria no Espírito? Quantas pessoas puderam receber a cura através das tuas palavras? Quantas pessoas foram curadas através da sua vida? Quantas pessoas você ouviu a confissão de pecados? Para quantas pessoas você confessou o seu pecado? Quantas pessoas foram restauradas por causa do nome de Jesus, agindo em você e através de você? É isso que Jesus quer saber. Porque essa é a missão. E nós, como igreja de Cristo, há 57 anos neste lugar, irmãos, se nós não nos esforçarmos para salvar essa geração, a gente falhou na missão que o Senhor nos deu. Eu vejo aqueles homens bomba lá do Estado Islâmico, né? Os caras, eles estão dispostos a morrer. Por quê? Porque eles acreditam naquilo. Eles acreditam que se ele morrer, ele vai para o paraíso e lá ele vai ter 1000 virgens para ele. Esse é o motivo para ele morrer, dar a vida dele aqui, porque ele acredita naquilo. E aí, quando eu olho as Escrituras, nós colocamos tantas condições para pregar a palavra, para ensinar a palavra, para evangelizar, para discipular, e ainda, né, mas será que realmente, né, se eu morrer eu vou para um lugar melhor mesmo? Será realmente que se eu fechar os olhos hoje, quando eu abrir eu vou estar com Jesus? Ou será que eu vou estar no inferno? Ou será que não existe nem o inferno e nem o céu? Será que o inferno é aqui mesmo? Tem muitas pessoas que vivem essas dúvidas. E por viver essas dúvidas, não tem coragem de dar as suas vidas pelo Evangelho. E aí se apegam às suas vidas e a perdem, porque Jesus disse que aquele que se apega à sua vida vai perder, mas aquele que dá a sua vida pelo nome dele vai ganhá-la para a eternidade. Quem somos nós? Será que nós somos esses que se apegam tanto às coisas desse mundo, às questões materiais, que esquecem do que é o reino? Será que nós nos acostumamos tanto com as injustiças, com a violência, com roubos, com o pecado, que o reino, a promessa de um reino de paz, de justiça e de alegria no Espírito para nós parece algo ilusório?
uma mentira, uma utopia, uma fantasia. E a gente nem acredita mais e vive como a gente acha que está bom. A gente precisa desesperadamente entender que a missão, o problema da missão, não é a missão, mas somos nós. Nós que somos salvos e não assumimos a missão como nossa. Porque às vezes a gente acha assim, né? Jesus me salvou, e aí a gente fala, irmão, você tem que ir para evangelizar e discipular. Irmão, você tem que ir pregar. Irmão, você tem que ir ensinar. E eu não tomo para mim. Eu não entendo que esse chamado é para mim. Que nem a gente canta na música, começar em mim, quebra corações, né? A começar em mim. A começar em mim, quebra o coração. Que coração meu? Quebra o meu coração. Quebra o meu orgulho. Eu tenho um chamado primário. Uma vez que eu entendi o chamado de Jesus e a missão de Jesus, eu tenho que assumir isso como minha missão. E ela começa na minha casa, pregando para minha esposa, para o meu marido, para os meus filhos, para os meus parentes, para os meus vizinhos, para os meus amigos e para o meu bairro e para quem quer que seja. Mas tem que começar em alguém, tem que começar em algum lugar, e começa em você. Aonde você está? Quando você está? Você é responsável da missão. E Jesus, ele nos ensina, olha, tem uma missão, tem um alvo para a nossa missão, mas tem um problema na missão. E como é que a gente resolve o problema da missão? O verso 38, o Senhor nos ensina como é que a gente resolve o problema. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Lembra que eu falei lá no começo? Será que se Jesus voltasse hoje, nós estaríamos entre os 12, se Ele fosse escolher para estabelecer o cristianismo? Não sei. Como é que a gente pode saber? Jesus dá orientação. Orem a quem? A Deus. Por quê? Porque o campo, o mundo é do Senhor. As pessoas são do Senhor. Os trabalhadores, o Senhor é quem comissiona cada um dos trabalhadores. O Senhor é quem capacita cada um dos trabalhadores. O Senhor é quem fortalece cada um dos trabalhadores. Mas cada um dos trabalhadores tem que ter disposição para assumir a missão, para dar sua própria vida pela missão, para não pensar apenas, eu tenho que descansar, eu tenho que desfrutar. Não, é entregar-se na missão. É importante isso, irmãos. A oração é uma das armas mais poderosas que nós temos, e infelizmente é uma das armas que nós menos usamos. Quando existem problemas, nós vamos recorrer a N fatores, N pessoas, N lugares, vamos buscar em tudo que é lugar uma solução, né, para aquele problema, e a gente às vezes não consegue. Quando existe de repente um problema que precisa ser resolvido, um problema realmente complicado, aí a gente faz uma reunião com os líderes, faz uma reunião com os oficiais, faz uma reunião com todas as igrejas, e aí esse negócio dura um dia, uma semana, um mês, um ano, anos depois, o problema não é resolvido porque a gente não quer resolver o problema, a gente quer tentar encontrar culpados. E aí o que acontece? Jesus falou, a colheita tem uma missão: ensinar, pregar e curar, libertando essas pessoas que estão cativas nas mãos do diabo, de um sistema maligno e da sua própria carne. Essa é a missão. O alvo da missão são essas pessoas que têm sido afligidas e oprimidas por ações demoníacas, por doenças no corpo, por enfermidades na alma.
Como nós vimos o apóstolo Paulo nos orientando em 1 Coríntios 11, quando ele diz que mesmo dentro das igrejas tem pessoas que estão fracas, doentes e até mortas espiritualmente, porque não discernem, não têm o conhecimento do que é realmente participar da mesa. São pessoas que participam da mesa de qualquer jeito, são pessoas que levam a vida cristã de qualquer forma. Não entenderam a missão. E ao invés de serem trabalhadores no campo, trabalhadores no reino, se tornam peso. Imagina você fazendo uma colheita no campo. E além de fazer a colheita no campo, você tem que levar mais 2 ou 3 nas suas costas. É fácil fazer uma colheita assim? Você tem que estar lá com a foice, passando para tirar o trigo, e ainda com 2 ou 3 nas suas costas, porque eles acham que não, a responsabilidade não é minha, você que faz. E assim acontece, porque dentro das igrejas, infelizmente, muitas pessoas estão fracas espiritualmente, porque não compreenderam as Escrituras, não compreenderam a missão, e se tornou o problema da missão, porque ao invés de ajudar na ceifa, no ensino, na pregação e na cura das pessoas, elas se tornam aquelas que ficam, como a gente fala, mimimi, né? Porque ninguém falou para mim, ninguém veio me ensinar, ninguém veio pregar para mim, ninguém veio me curar. E vive uma vida 5, 10, 15, 20 anos dentro da igreja da mesma forma. E aí quando o apóstolo Paulo fala, olha, vocês já deveriam ser mestres, mas continuam ainda tomando leite, como crianças, porque ainda não entenderam a missão. E ao invés de serem trabalhadores na missão, são os problemas da missão. E aí ele diz para nós, o Senhor fala, olha, orem ao Senhor. O que é que vai quebrantar esse coração? É a oração. O que é que vai despertar você para a missão? É a oração, porque a oração vai levar você ao estudo da palavra, e o estudo da palavra vai levar você a cair de joelhos e pedir misericórdia do Senhor. Sabe por quê? Porque não tem missão sem compaixão, e não tem ministério sem misericórdia. Jesus via as pessoas, ouvia as pessoas, ele tinha compaixão, e o ministério de Jesus era extremamente um ministério de misericórdia, quando ele estendia o seu ensino, anunciava a pregação do reino e curava e libertava as pessoas. A missão, irmão, se faz com joelhos que oram, com pés que vão ao encontro do perdido e com mãos que ofertam, que contribuem. Mas a gente nunca pode esquecer de uma coisa: nós podemos encontrar pessoas que financiem, nós podemos encontrar universidades, escolas que nos ensinem, que nos deem conhecimento, nós podemos fazer culto para ordenar pessoas a cargos de liderança, a posições de destaque dentro da comunidade, da igreja. Mas se essas pessoas não tiverem o poder do Espírito Santo agindo nelas, de nada vai servir isso. De nada vai servir o dinheiro, de nada vai servir o conhecimento, de nada vai servir a ordenação. Se essa pessoa não tiver o Espírito Santo, o poder que ressuscitou a Jesus dos mortos, atuando e agindo poderosamente nela. E nós precisamos buscar isso. Nós precisamos buscar o poder desse Espírito para ensinar, para aprender, para poder ensinar. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para anunciar e pregar o Evangelho do Reino. E nós precisamos desse Espírito que é santo, para sermos instrumentos de cura na vida de outras pessoas. Eu fico pensando numa passagem que eu até marquei para eu não esquecer dela, João 14, verso 12. Como eu gostaria de ver isso acontecendo. Quando Jesus diz, olha, eu lhes digo a verdade, quem crê em mim
fará as mesmas obras que eu tenho realizado, e até maiores, porque eu vou para o Pai. Existe uma missão, existe o alvo da missão, existe um problema na missão, mas existe uma solução para o problema. E a solução é a oração, e essa oração é o que vai nos fazer ser instrumentos nas mãos de Deus. Jesus tinha dias extremamente atarefados. Jesus não é aquele cara que fica com o pé para cima, olhando as nuvens passando e falando: aquela nuvem formou um cavalinho, aquela ali formou um elefantinho, aquela ali formou um ursinho. Jesus não é esse tipo de gente. Jesus é a pessoa que não apenas fala, mas é aquele que faz. Jesus é aquele que transforma a palavra de verdade numa ação de amor. Jesus é aquele que vai ao encontro do necessitado, do perdido, do oprimido. Jesus é aquele que toca e a pessoa é curada. Jesus é aquele que fala e os demônios saem. Jesus é aquele que ensina com autoridade, que prega com poder, poder do alto, poder do Espírito. E ele diz para mim e para você: olha, se você crê em mim e você está indo para o Pai, você pode fazer as mesmas coisas que eu fiz e até maiores. Nós somos chamados para fazer as mesmas coisas que Jesus fez e até maiores. A missão de Jesus é a nossa missão. Jesus está falando: olha, eu chamei, eu comissionei vocês, eu salvei vocês para dar continuidade nessa missão que eu já comecei. Por quê? Porque eu, Jesus, estou indo para o Pai. É o que ele diz lá em João 14:12. Eu chamei vocês para dar continuidade nessa missão, porque eu vou para o Pai. O que eu tinha de fazer aqui, que era estabelecer o reino, cumprir as exigências do meu Pai, levar sobre mim todos os seus pecados, enfermidades, eu levei sobre mim. Eu morri na cruz por você. Eu ressuscitei por meio do Espírito Santo e subi aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E Ele envia o Espírito Santo, esse mesmo Espírito Santo que ressuscitou dentre os mortos, para ressuscitar a mim e a você. Porque nós precisamos de vida, nós precisamos de uma nova vida, nós precisamos de vida e de vida eterna. Mas para viver a vida eterna eu preciso morrer para mim mesmo, para os meus orgulhos e vaidades. O nosso primeiro chamado para poder cumprir a missão, para estar na missão, é morrer para nós mesmos, é morrer para a nossa missão, a missão que nós criamos, e entender que eu preciso buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as outras coisas sejam acrescentadas, porque o Pai sabe do que nós precisamos. Não precisamos ficar desesperados, ansiosos, com medo das coisas. Vai faltar isso ou vai faltar aquilo. Não! Você é filho, você é filha. Deus, que é o Pai, Ele conhece as nossas necessidades. E o que nós mais temos necessidade, irmãos, é da presença do Espírito Santo agindo em nós e através de nós de forma poderosa. Nós cantamos de um Deus majestoso e poderoso. Nós cantamos que precisamos de mais de Deus. Nós cantamos que entregamos tudo o que temos, o nosso coração, entregamos a nossa família, entregamos os nossos sonhos, os nossos medos e as nossas angústias. E nós cantamos sobre humildade, que nós precisamos diminuir para que Ele cresça. O problema é quando a gente quer crescer, porque quando nós crescemos, Deus diminui em nossas vidas, e aí a missão não é cumprida. Aí nós nos tornamos um problema na missão, nos tornamos sobrecarga para o outro. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. E o que a gente precisa fazer? Orar ao Senhor da colheita, que envie mais trabalhadores para a sua colheita. Então, se você não tem orado ao Senhor para que Ele envie mais trabalhadores,
Eu peço que você comece a orar por isso. E que o primeiro trabalhador na colheita seja você. Porque não adianta eu começar a orar para o Senhor mandar trabalhadores se eu não quero trabalhar. Porque vai ser só, eu vou ser mais um peso na vida do outro. E com isso as pessoas vão desanimando de trabalhar. Porque olha para o lado e fala, poxa, estou trabalhando, eu mais fulano e Beltrano, tem 2, 3 trabalhando e tem um monte sentado lá debaixo numa rede, né, na sombra, com a aguinha fresquinha, aguinha de coco, e olhando aquele campo enorme para ser ceifado. E alguns trabalhadores debaixo de um sol escaldante, trabalhando sem cessar, até perderem as suas forças. Que nós não sejamos esses da rede, que nós sejamos aqueles que estão debaixo do sol escaldante, trabalhando, ensinando, pregando e curando, para a glória do nome de Jesus. Eu quero convidar você a orar nessa hora, nesse momento. Talvez você não concorde com nada do que eu tenho falado aqui nesse púlpito, mas se de alguma forma você estiver ouvindo a voz de Deus, para mim já é o suficiente. Se de alguma forma Deus estiver incomodando o seu coração, a sua mente, para mim já está ótimo. E aí eu deixo que o Espírito Santo faça aquilo para o qual Ele tem chamado cada um. Porque nós não somos chamados apenas para esquentar um banco de igreja. Nós somos chamados para viver o Evangelho do Reino. E viver o Evangelho do Reino na nossa casa, com os nossos familiares, no lugar onde trabalhamos, onde estudamos, onde comungamos, onde compartilhamos a mesa com os nossos irmãos. Que esse Espírito Santo poderoso possa falar a cada um de vocês, a cada um de nós, para que o nome de Deus seja glorificado através de nós. Senhor, graças nós te damos, porque o Senhor é um Deus que, como o próprio Cristo diz, trabalha até hoje. O Senhor não descansa, o Senhor está sempre trabalhando em nós e através de nós, porque essa é a principal missão do Senhor. A grande obra de Deus é aquilo que acontece nas nossas vidas, no nosso coração, na nossa mente, no nosso corpo, nas nossas palavras, na nossa forma de olhar, nos nossos ouvidos. Tudo isso é a obra que o Senhor está fazendo em cada um de nós. E aquele que começou uma boa obra, Ele é fiel e justo para terminá-la até o momento da volta de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra vem nos esclarecer a missão de Jesus, de ensinar, de pregar, de curar e libertar os enfermos e cativos. A Tua palavra vem nos ensinar quem são os alvos da missão. E ela também nos mostra que existem problemas na missão. E muitas vezes o problema da missão, muitas vezes as pessoas não estão conhecendo a Jesus por nossa causa, porque talvez nós estejamos sendo um problema na missão. E aí o Senhor nos convoca à oração, que nós possamos orar ao dono do campo para que Ele envie mais trabalhadores para o campo, para que nós possamos orar por nós, pelo nosso coração, que nós possamos interceder pela nossa vida, para que nós possamos ser bons trabalhadores nesse reino, para que naquele dia o Senhor nos diga: servo bom e fiel, trabalhou muito e arduamente nos campos, ensinando, pregando e curando, agora vem para o descanso do seu Senhor. Porque o que nós menos desejamos, Senhor, é naquele dia ouvir o Senhor de Deus, o Senhor olhando para nós, virando o rosto para cada um e dizendo: olha, afastem-se de mim, porque eu não conheço vocês. Tinha uma missão, tinha um alvo, mas você não foi um trabalhador da missão, você foi um problema na missão. Você não foi trigo, você foi joio. Afaste-se de mim, porque eu não te conheço.
E aí nós, com lágrimas nos olhos e com aperto no peito, vamos chorar: Senhor, mas nós pregamos em Teu nome, nós falamos no Teu nome, nós ensinamos em nome do Senhor, mas nós nunca estivemos na presença do Senhor, nós nunca estivemos em oração contigo, nós nunca nos debruçamos sobre a Tua palavra, nós nunca fomos aos campos para ceifar, ó Deus, aqueles que são seus e levá-los à Tua presença. Nós estávamos ali por glória própria, nós queríamos reconhecimentos, aplausos e glórias. E aí o Senhor tem um lugar reservado para aqueles que se tornam e são problemas, um lugar de ranger de dentes e de sofrimento. E nós não queremos estar nesse lugar, Senhor. Não queremos ser problemas na missão, nós queremos ser aqueles que são chamados de solução. A missão está com problema. Eis aqui, Senhor, eis-me aqui os Teus servos, que nós possamos nos apresentar como soluções para os problemas. Que nós possamos nos dispor, Senhor, para aprender, para que possamos ensinar, que possamos nos encher do Teu Santo Espírito, ó Deus, para que possamos transbordar dele, que possamos ser curados, para que possamos ser instrumentos de cura, e que em tudo o Senhor seja glorificado, o Senhor seja exaltado, e nós possamos ser apenas testemunhas vivas do poder de Cristo agindo em nós e através de nós. Que o amor de Deus, que a graça de Cristo Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja agindo em cada um de nós e em todos nós, para a glória do nome do Senhor Jesus, que sejamos bons trabalhadores no reino, é a nossa oração, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém.